Olá, sejam bem-vindos à nossa aula de algoritmos. Nessa aula, nós vamos falar sobre estruturas de repetição. Vamos lá? Qual a ideia de uma estrutura de repetição? A ideia, pessoal, é a seguinte: executar um grupo de comandos uma ou mais vezes. Talvez nenhuma vez. Reparem a figurinha que você tem aí. Aquela bolinha significa a entrada do seu programa, o ponto em que você está. Naquele ponto, você vai olhar para uma condição. Se essa condição for verdadeira, você vai executar um conjunto de comandos. Depois de executar esses comandos, nós novamente vamos olhar para a condição. Se ela for verdadeira, nós executamos novamente os comandos e a gente fica nesse loop até o momento em que a gente olhar para a condição e a condição for falsa. Nesse momento, nós saímos da repetição. Esse é um exemplo básico de repetição, ok? Nós vamos ver 3 tipos de repetição. Na verdade, 2 tipos. A repetição controlada, aonde nós sabemos quantas vezes os comandos vão ser repetidos e essa contagem vai se dar por meio de uma variável ou um contador, e uma repetição condicional, onde o número de repetições é determinado por uma condição. E na repetição condicional nós vamos ver 2 comandos, por isso são 3, ok? Vamos lá! Primeira repetição que a gente vai ver é a repetição controlada, é o comando para. O comando para, ele permite executar um grupo de comandos, um número conhecido de vezes. Então, idealmente, quando você conhece o número de vezes que você quer executar um grupo de comandos, você usa o comando para. E qual é a sintaxe do comando para? É essa que vocês estão observando aí. Professor, o que é isso? Calma, pessoal. Parece um pouco complicado à primeira vista, mas nós vamos ver que é muito simples. Vamos lá, de pouquinho em pouquinho. A ideia do para é você ter uma variável que a gente chama de contador. E essa variável, ela vai receber um valor inicial. E ela vai variar desde o valor inicial até um valor final, recebendo um incremento. Então, reparem, para minha variável contadora de valor inicial, ou seja, recebendo o valor inicial e variando até um valor final, com um incremento, passo incremento, faça comandos. Então, cada vez que esses comandos forem executados, a minha variável contadora vai estar assumindo um valor nesse intervalo aí, ok? Então, contador é uma variável. Valor inicial é o valor que o contador vai receber ao iniciar a repetição. Valor final é o valor máximo que o contador vai receber nessa variação de valores. E o incremento é o valor que vai ser adicionado à minha variável contador em cada repetição. Talvez olhando para essa figurinha fique mais claro a intenção do para. Percebam, no início, olha lá, contador recebe um valor inicial. Em seguida, nós fazemos a seguinte pergunta, olha a condição, o contador é menor ou igual ao valor final? Se essa condição for verdadeira, eu executo os comandos. E depois de executar os comandos, reparem, contador agora passa a guardar o que está em contador mais o incremento ali do para. Percebam, olhem lá em cima a sintaxe do para, comparem com essa figurinha. Não está mais claro agora? Contador recebe um valor inicial. Existe a condição, se contador for menor ou igual ao valor final, executo os comandos. E após executar os comandos, acontece o incremento em contador. Perfeito? Vamos lá, com um exemplo vai ficar mais claro ainda. Olha lá. Olha o que eu estou fazendo nesse exemplo. Eu estou contando de 1 até 10. Na verdade, eu não estou bem contando. Eu estou mostrando valores de 1 até 10. Mas a ideia é essa. Olha só, para contador variando de 1 até 10, com o incremento de 1 em 1, que é o que quer dizer passo 1, escreva o valor de contador.
Então, olha só, contador vai receber os valores de 1 até 10, aumentando de 1 em 1. Então, esse escreva L vai ser executado 10 vezes, vai ser executado para contador com o valor de 1. Então, quando o contador estiver armazenando o valor 1, vai escrever 1 na tela. Contador 2, vai escrever 2 na tela. E contador vai variar de 1 até 10, até o passo em que contador recebe um outro incremento, passa a guardar 11 e aí a repetição para, ok? A ideia então é que esses comandos vão ser repetidos, executados, com o contador variando de 1 a 10. E se eu quiser fazer a contagem inversa, aí eu escrevo para contador de 10, o valor inicial é 10, até 1, reparem, agora eu passo o incremento é menos 1. Horas. E o que eu vou fazer? Escrever o valor de contador. Então, o que esse comando faz? Reparem, contador começa com o valor 10, então ele escreve 10. Qual é o incremento? O passo é menos 1. Então, na segunda vez que isso for executado, o contador já está guardando 10 menos 1. O contador está guardando 9, ok? Então, ele vai executar esse comando escreva para contador guardando valores de 10 na primeira repetição, 9 na segunda repetição, 8 na terceira e finalmente 1 na última repetição, ok? Muito bem. A ideia dessa contagem pode ser observada nessas duas figurinhas aí. Percebam, a contagem de 1 até 10. Contador recebe 1. Qual é a condição da repetição? Contador é menor ou igual a 10? Se for verdadeiro, ok, quando o contador é igual a 1, é verdadeiro. Então escreva o valor de contador. Legal, escreva 10. Escreveu 10, contador agora recebe o que está em contador, que é 1, somado com 1. Então o contador passa a ser 2. E aí a gente volta e olha novamente para a condição. Contador é menor ou igual a 10? Sim, contador é 2. E aí então ele escreve 2. Aí o contador é incrementado, passa a ser 3. E essa repetição continua até o momento em que você incrementar, contador estiver guardando 11 e você vai olhar para a condição e vai ver contador guardando 11 é menor ou igual a 10? É falso. E nesse momento, para-se a repetição. A contagem de 10 até a 1 é parecida. Reparem ali, a ideia é contador recebe inicialmente o valor 10. E qual é a condição? Contador maior ou igual a 1? Espera aí, professor, por que na primeira figurinha a condição era menor ou igual a 10 e aqui é maior ou igual a 1? Reparem, no primeiro exemplo, o incremento era positivo. E no segundo exemplo, na contagem regressiva, o incremento é negativo, menos 1, tá bom? Então vamos lá, ele escreve o valor de contador e o contador, o que acontece com ela? Logo depois de executar os comandos, ou o comando escreva, contador recebe contador menos 1. Muito bem. Vamos a um exemplo. Olha aí, esse exemplo ele mostra justamente a nossa variável contador variando de 1 até 10. Percebam, a gente declara a variável contador do tipo inteiro e lá no comando para, a gente diz para contador recebendo o valor 1 e variando até 10, ou seja, para contador de 1 até 10, passo 1, ou seja, incrementado de 1 em 1, faça, escreva, aí ele mostra uma mensagem aí com o valor de contador. Vamos executar passo a passo para ver essa repetição? Muito bem. Aqui nós estamos no nosso ambiente, está aqui o nosso programinha. Vamos iniciar a execução passo a passo. Primeira coisa, contador é declarado como uma variável do tipo inteiro. Passo seguinte,
Contador vai variar de 1 até 10. Reparem lá no cantinho direito, contador não recebeu nada ainda. Na primeira repetição, lá no cantinho direito, o contador está guardando 1. Então ele vai fazer o quê? Mostrar 1 na tela. Perfeito. Segunda repetição. Olha lá, contador agora está guardando 2. Então ele vai escrever 2 na tela. Contador agora, terceira repetição. Está guardando 3. Então ele vai mostrar 3. Reparem, o contador está variando de 1 até 10. E a cada passo, a cada vez que o comando é repetido, o contador está guardando o novo valor nesse intervalo de 1 a 10. Percebam, estamos chegando no finalzinho, ó. Agora, contador vai receber 10. Perfeito, o contador recebeu 10, mostrou na tela. E agora? Contador já variou de 1 até 10. Acabou a minha repetição. Tudo bem? Tentem executar aí no computador de vocês. É bem interessante, tá? O recurso de execução passo a passo, ele ajuda a gente a entender os programas. Vamos lá. Outro exemplinho. E esse já é a contagem regressiva. E esse exemplo já é mais interessante. Percebam aqui, a ideia é a seguinte. Você encontrou uma bomba relógio. E nessa bomba relógio tem um marcador lá dizendo: olha, tem tantos segundos para essa bomba explodir. Legal? E aí, o que a gente vai fazer? Olha lá, o comando, leia número de segundos. Eu estou pedindo quantos segundos até a bomba estourar. E aí eu vou fazer uma contagem regressiva. Vou fazer contador variar de número de segundos que você forneceu até 1. E decrementando essa variável de 1 em 1. Ou seja, o passo é -1. E aí eu vou mostrar uma mensagem. Olha, por exemplo, temos 8 segundos, corra. Temos 7 segundos, corra. Até chegar lá no final, temos 1 segundo. Acabou o tempo, a bomba estourou. Vamos lá? Vamos executar esse programa passo a passo? Muito bem. Aqui nós temos aquele mesmo programinha, só que tem uma coisa. Está faltando a nossa repetição, que é para a gente exercitar o nosso conhecimento. Reparem, está o esqueleto do programa, eu estou declarando a variável número de segundos, contador. E ali eu tenho um comando leia que vai solicitar para você, usuário, a quantidade de segundos até a bomba estourar. Vamos lá, rodando o programinha agora. Vamos complementar esse programa. Vamos colocar nossa contagem regressiva. Então, nossa contagem regressiva é um comando para. Então, vamos escrever para a nossa variável contador, ok? E contador vai variar de número de segundos até 1. Passo -1. Por quê? Vou tirar de 1 em 1, ok? Faça. E aí, qual o comando que vai ser repetido? Vai ser um comando escreva. Olha, nós temos, aí eu mostro o valor de contador aqui, tantos segundos. O tanto é o valor de contador. Corra, ponto e vírgula. E aí a gente fecha o nosso para. Fim do para. Depois que fez a contagem de -1, de número de segundos até 1, o que aconteceu? Acabou, a bomba estourou, ok? Então, tá aí o nosso programinha, tá? Vamos executar passo a passo. Olha lá. Primeiro, vamos pedir o valor de número de segundos. Vamos colocar um valor ali, por exemplo, quanto que a gente colocou ali? 8, né? Então, para contador agora, vai variar de 8, que é número de segundos, até 1, faça. Contador valendo 8, mostrou aí na tela. Temos 8 segundos, corra. Agora, na segunda repetição, o valor de contador, ele vai valer quanto? 7. Temos 7 segundos, corra. 6. Vamos lá, 5. 4, 3, 2, 1. Saiu da repetição.
Com 1, a gente vai sair da repetição e aí vai para o comando seguinte, que segue repetição, que é um escreva, que vai mostrar, bum, explodiu a bomba, ok? Muito bem, vamos ver esse exemplo onde a gente tem uma soma de 1 até 10. Reparem, eu estou variando os números que vão ser somados, que eu posso chamar de contador, de 1 até 10, e aumentando de 1 em 1. Reparem, 1 mais 2 mais 3 até 10. Como é que eu represento isso? Eu posso escrever da seguinte maneira. Olha lá, antes de fazer a soma, a minha soma guarda 0. E olha a repetição. Para contador variando de 1, que é o primeiro valor a ser somado, até 10, passo 1, ou seja, estou aumentando de 1 em 1 o valor que está sendo somado. Faça a soma, é o que está na soma, mais o contador. Observem ali do lado, antes de chegar na repetição, contador, não sei o que guarda, não inicializei essa variável, mas soma recebe 0. Na primeira repetição, contador está guardando 1, e aí eu faço soma, é o que está na soma, que é o quê? 0, mais o valor de contador, que é 1. Então, soma passa a guardar 0 mais 1, soma passa a guardar 1. No segundo passo, na segunda repetição, o contador está guardando 2. E aí, a soma passa a ser o que está na soma, que é 1, mais contador, que é 2. Então, a soma passa a ser 3. Quando o contador é igual a 3, eu repito esse processo e a soma passa a ser o que está na soma, que é 3, mais o contador, que é 3, então a soma passa a ser 6. E ele continua esse processo até contador guardando o valor 10. E ele calcula a soma como 55. Perfeito! Vamos então, olha só, construir um programa com essa mesma ideia. Olha lá, estamos declarando a variável soma, a variável contador. Aí vem o algoritmo que a gente acabou de ver. Soma, antes da repetição, está guardando 0. E aí eu estou somando de 1 a 10. Então meu contador vai variar de 1 até 10. Aumentando de 1 em 1, então é passo 1. Faça soma, recebe o que está na soma, mais o valor que o contador assumiu nessa repetição. E aí eu coloquei também dentro da repetição o comando escreva, que vai mostrar, olha, somando 1 nós temos o valor da soma, somando 2 nós temos o valor da soma, e esse contador variando de 1 até 10, para mostrar o valor da soma dentro da repetição. E depois da repetição, nós estamos usando o comando escreva aí para mostrar qual o valor final da soma. Vamos executar passo a passo esse programa? Muito bem, olhem ali, nós temos o nosso programa, vamos começar a execução dele. Primeiro, declaração da variável soma e contador. Logo em seguida, soma está recebendo 0, observem lá no cantinho. Vamos entrar na repetição, soma está guardando 0. Contador agora é 1 na primeira repetição. Soma é o que está na soma, 0 mais contador, que é 1, então soma passa a ser 1. Então ele vai escrever somando 1, a soma é 1. Segundo passo da repetição, agora contador passa a ser 2. Observe lá no cantinho, a soma então é o que está na soma, 1, mais o contador, que é 2. Soma, repare lá no cantinho, está guardando 3. Então ele está mostrando, somando 2, a soma é 3. Terceiro passo, agora o contador é 3. Então somando 3, e ele mostra o valor da soma. Somando 4, somando 5, 6, 7, 8, 9 e finalmente 10. Somou com o 10, ele sai da repetição, ok? O contador está variando de 1 até 10 e ele mostra o valor final da soma, que é 55. Muito bem, nós podemos também trabalhar com outras somas.
É difícil? Não, é só a gente observar o que está acontecendo. Olha essa soma, 2 mais 4 mais 6 mais 8. Reparem, eu estou fazendo uma soma de 2 até 20 e variando o valor que está sendo somado de 2 em 2. Como é que eu coloco isso num para? Vamos lá? Soma, começa com 0. Contador variando de 2 até 20, com o incremento de 2, que é o passo 2, faça soma, recebe soma mais contador. Esse algoritmo aí faz a soma que vocês estão vendo aí, 2 até 20. E se eu tiver uma outra soma, 1 sobre 5 mais 2 sobre 5, até 20 sobre 5, que vocês estão vendo aí também? É difícil? Não. Observem que o denominador de cada termo da soma é 5, é constante. E o numerador, ele varia de 1 até 20, mas aumentando de 1 em 1. Opa, se eu tenho um valor que varia de um valor inicial a um valor final, é um ótimo candidato para o comando para. Então, já olhando para essa soma, eu já posso pensar na seguinte estrutura para numerador variando de 1 até 20, com o incremento de 1, faça a soma, passa a ser o que está na soma mais o numerador sobre 5. E aí, com esse algoritmo, eu tenho a minha soma. Perfeito? Muito bem. Nós falamos até agora da soma onde a gente conhece o número de repetições, o número de vezes em que a gente vai executar. A gente usou uma variável que assume uma faixa de valores. Mas nós temos agora a repetição condicional, onde o número de vezes da repetição ele é controlado por uma condição. E nós temos dois tipos. A condição ela pode aparecer antes dos comandos ou depois dos comandos. Reparem, a interrupção no início, que é o comando enquanto, a condição ela vai ser avaliada antes dos comandos serem executados. E a interrupção no fim, que é o comando faça enquanto, a condição vai ser avaliada depois dos comandos serem executados. Repare a figurinha que está aí no nosso slide, ela mostra exatamente isso. Muito bem, e olha lá, comando enquanto, que é o primeiro que a gente vai ver. A condição da repetição aparece antes dos comandos. Olha a sintaxe do enquanto. É muito parecida com a sintaxe do comando se. Só que, reparem, no lugar de se você tem enquanto. No lugar de então você tem faça. E para fechar o enquanto você tem fim do enquanto, ok? O comando enquanto, ele funciona assim. Você olha para uma condição. Se ela for verdadeira, executa os comandos. E aí, olha novamente para a condição e fica nessa repetição enquanto a condição for verdadeira. Então, no comando enquanto, os comandos são executados 0 ou mais vezes. Como 0, professor? Se a condição logo de cara for falsa, os comandos não vão ser executados nenhuma vez. Se for verdadeira, vai ser executado 1, 2, 3, até infinitas vezes, se a condição for sempre verdadeira. Ok? Olha aí o nosso exemplo, a nossa contagem de 1 até 10, de 10 até 1. Como é que ela ficaria com o comando enquanto? Bom, antes da repetição, na contagem de 1 até 10, eu faço contador recebe 1. E aí vem a condição do enquanto. Enquanto o contador for menor ou igual a 10, faça mostre o contador. E aí, reparem, diferente do comando para, eu preciso fazer o incremento da minha variável. Então, olha só, contador recebe contador mais 1. Eu estou dentro da minha repetição aumentando o valor de contador, ok? Para que contador, na próxima vez que eu for olhar para a minha condição, tenha um valor diferente, não é? Então, olha só, na primeira vez que ele chega ali no enquanto, o contador está guardando 1. Aí ele vai escrever 1, vai incrementar contador vai
vai passar a guardar o valor 2. E olha só, aí eu pergunto, contador, que agora vale 2 é menor ou igual a 10? Sim. E aí ele continua repetindo para contador 2, 3, 4, 5, até o momento que, reparem, contador está guardando 10. 10 é menor ou igual a 10? Ok. Então ele entra, escreve lá contador 10. Aí quando ele incrementa contador e contador passa a guardar 11, a condição passa a ser falsa. Contador guardando 11, menor ou igual a 10, isso é falso, é a hora que ele sai da repetição, ok? E para contar de 10 até 1? A ideia é a mesma, só que contador agora recebe 10. E a condição da minha repetição é, enquanto o contador for maior ou igual a 1, faça. Aí eu mostro o valor de contador e, detalhe, eu pego contador e tiro 1 de contador, ok? Então, contador que era 10, na primeira repetição, na segunda passa a ser 9, 8, 7, até 1, e quando 1 dá 1, a última vez, ok? Ele decrementa, contador passa a ser 0, a condição é falsa e o loop, a repetição, parou, ok? Vamos lá, olhem o nosso exemplinho que faz essa contagem, ok? Mas agora com o comando enquanto. Reparem, estou declarando a variável contador, ok? Contador recebe 1, olha a repetição. A repetição é, enquanto o contador for menor ou igual a 10, mostre na tela o valor de contador com o comando escreva, ok? E depois disso, para a próxima repetição, eu já estou preparando minha variável contador, aumentando o valor dela em 1, ok? Vamos executar passo a passo esse programa? Olha lá. Estamos aqui com o nosso programa, executando passo a passo. Variável contador declarada, contador recebeu 1. Reparem lá no cantinho o valor de contador guardando 1. A condição, contador é menor ou igual a 10? Verdadeiro. Então, entra na repetição, mostra o valor de contador, 1. E aí pegamos contador, olha só, vamos aumentar em 1 o valor de contador. Contador agora vale 2. Estou na segunda vez em que os comandos estão sendo repetidos. Contador agora vale 2, mostrou. Contador agora vale 3, incrementou novamente. Agora contador vale 4. Reparem, contador está sendo incrementado dentro da repetição, ok? Até o momento em que a condição for falsa. Isso vai acontecer quando o contador estiver guardando o valor 11. Então, olha lá, para contador 10, ele mostrou na tela o valor. Quando eu incrementei contador, contador passou a guardar 11, ele saiu da repetição e o programa terminou. Muito bem, e a soma de valores, usando aí o comando enquanto, como é que ficaria? Assim, olha só, a soma recebe 0. Pequeno detalhe aí, tá, pessoal? Contador, antes desse enquanto, tem que receber o valor 1, ok? Enquanto o contador for menor ou igual a 10, faça soma, recebe o que está na soma, mais contador. E aí eu incremento lá dentro da minha repetição o valor da minha variável contador. A mesma ideia do para, pessoal, só que a gente precisa colocar aí contador recebendo 1 antes da repetição, ok? E dentro da repetição eu preciso incrementar o valor da minha variável contador, ok? Muito bem, está aqui o nosso programinha que reflete justamente esse algoritmo, ok? Contador começa recebendo 1, soma recebendo 0, a condição, enquanto o contador for menor ou igual a 10, faça a soma, é o que está na soma, mais o contador, dentro da repetição, ok? Eu estou mostrando o valor de contador, o valor da soma, e eu incremento em 1 o valor de contador, ok? Depois da repetição, eu mostro o valor da soma. Vamos executar passo a passo?
Muito bem. Temos aqui na tela o nosso programinha que mostra justamente essa soma usando o enquanto. Vamos executar. Primeira coisa, a variável contador e a variável soma estão sendo declaradas. A primeira instrução, soma recebe 0, contador recebe 1. Olho nas variáveis ali na direita. Enquanto o contador for menor ou igual a 10, faça. Na primeira repetição, contador está guardando 1. A soma passa a ser o que está na soma, mais contador, então a soma recebe 1. Então, somando 1, nós temos que a soma é 1. Segundo passo, contador foi incrementado, agora vale 2. Então, olha só, somando 2, a soma é igual a, olha só, a soma acumulando. Agora o contador, estou incrementando ele, contador agora passa a ser 3. E aí ele vai e calcula de novo, a soma mais contador, contador recebe contador mais 1, e aí eu vou executando. Reparem, contador está variando, nesse caso, de 1 até 10. Muito parecido com a ideia lá do para. Mas nesse caso, nós estamos fazendo uma atribuição explícita de contador recebe 1 e dentro da repetição, contador recebe contador mais 1. No final, nós vemos aí o valor da soma, resultado idêntico ao que a gente obteve usando o comando para. Perfeito! Vamos ver agora o terceiro tipo de repetição, que eu faço enquanto. Agora o faço enquanto é parecido com o enquanto. A diferença é que os comandos são executados antes da condição. Então eles são executados pelo menos uma vez. Vamos lá! A contagem com o faço enquanto é muito parecida com a contagem do enquanto. É a mesma ideia, pessoal. Reparem, no início, antes da repetição, contador recebe o valor 1. Dentro da repetição, eu escrevo o valor de contador, incremento o contador. E ó, o enquanto com a condição está depois dos comandos, ok? O contante de 10 até 1 é parecido, ok? É muito parecido, nós já discutimos isso aí lá no comando enquanto, então eu não vou perder muito tempo aqui nessa análise, ok? Perfeito? Olha aí, o mesmo exemplo, tá? Onde a gente mostra o contador variando de 1 até 10, mas agora usando o comando faça enquanto. Vamos executar passo a passo. Olha lá, estamos aqui executando passo a passo. A variável contador declarada, contador recebe 1 antes da repetição, então ele entra na repetição, reparem, a condição vem depois, escreveu ali, ó, contador recebe 1, ele mostrou ali na tela. Nesse passo, contador é 1. Na segunda vez, olho na variável lá no cantinho, contador está guardando 2. Executou, olhou para a condição, agora contador está guardando 3. Incrementou o contador, contador passou a guardar 4, olhou para a condição, a ideia é verdadeira, continua na repetição, ok? Só vai parar essa repetição quando o contador estiver guardando o valor 11. E reparem, contador está aumentando de 1 em 1. Olho na variável lá na direita, ok? Quando o contador estiver guardando o valor 11, a condição passa a ser falsa e termina a nossa repetição. Olha lá, contador 10. O que vai acontecer? Chegou lá no final, quando o contador está guardando 11. Reparem o valor da variável lá no cantinho direito. Vamos fazer um último programinha. E esse programinha é um pouco mais elaborado, ok? É um programinha que está lá no nosso material. E o que ele faz? Calcula a média de notas de alunos de uma turma. Vamos analisar. Primeiro, eu estou declarando uma variável que é o número de alunos da turma. Logo em seguida, eu vou declarar algumas variáveis que eu vou ler dentro de uma repetição. A nota, a soma, que vai ser a soma das notas, ok?
a média que eu vou calcular depois que eu tiver a soma das notas. Antes de eu pedir as notas, eu começo dizendo: a soma das notas é 0. O número de alunos é 0. Não li a nota de nenhum aluno ainda. Aí eu vim com a repetição para a leitura da soma das notas. E dentro da repetição, o que eu vou fazer? Primeiro, eu vou pedir a nota, então eu tenho o comando leia a nota. Aí eu vou perguntar: se a nota for maior do que 0, eu vou pegar e vou adicionar essa nota numa soma. E também vou incrementar o número de alunos. Acabei de ler a nota de um aluno, ok? E a condição é: eu vou continuar lendo a nota e acumulando a nota enquanto ela for maior do que 0. Quando eu digitar uma nota menor do que 0, a repetição vai parar. Quando eu sair da repetição, reparem ali, eu vou calcular a média das notas, que vai ser dada pela soma dividida pelo número de alunos que foi lido. E aí eu vou mostrar a média da turma, ok? E a quantidade de alunos. Vamos executar passo a passo? Olha lá. Começando o nosso programinha. Primeiro, nós temos ali a nossa variável número de aluno, que vai guardar a quantidade de alunos que a gente leu. As nossas variáveis nota, soma e média, ok? Logo em seguida, a soma das notas é 0. O número de alunos é 0. Nós não lemos a nota de nenhum aluno ainda. Agora vem a repetição para ler as notas. Então, primeiro, comandinho, leia a nota. Então, vamos digitar uma nota aqui para o aluno, ok? Digitamos aqui uma nota. E aí vamos ver. Essa nota que a gente digitou, olhe no valor que a gente digitou. É maior que 0? É. Então eu pego e adiciono essa nota na minha variável soma e incremento o número de alunos. Então reparem, o número de alunos agora passa a ser 1. Eu li a nota de um aluno. E eu vou repetir enquanto a nota for maior que 0. Vamos lá, ler uma nova nota, ok? Digitei ali a nota. Vamos lá. Essa nota é maior que 0? Perfeito, é maior que 0. Então, eu adiciono essa nota na minha soma e incremento o número de alunos, que passa agora a ser 2. A condição é verdadeira. Leio uma nova nota. Vamos lá. Vamos digitar aqui uma nova nota. Essa nota é maior que 0? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Então eu pego essa outra nota, adiciono na soma, incremento o número de alunos. Então agora eu tenho 3 alunos, 3 notas. Vamos ler a nova nota. Que nota que eu digitei ali? A condição do se é verdadeira ou falsa? Olha só, é falsa, a nota é menor que 0. E aí a condição do enquanto também é falsa, a nota é menor que 0. Então agora eu vou calcular a média. A média é o que eu tenho na soma dividido pelo número de alunos. Então finalmente eu mostro ali que a média dessa quantidade de alunos, quanto que é, vou mostrar aí na tela o valor da média. Ok? Tentem executar esse programinha passo a passo, ok? Muito bem. Com isso, nós encerramos a nossa aula sobre esse importante assunto que é estruturas de repetição. Espero que vocês tenham entendido o assunto. Exercitem, peguem esse programinha, tentem executar aí, ok? Bons estudos, até a nossa próxima aula.